Existe algo que todos nós temos em comum, dentre muitas coisas que a gente poderia citar, algo que nós temos em comum, e eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, ou vai passar, mas em geral todo mundo já passou, é que a gente tem momentos na nossa vida que são tão embaraçosos, a gente fica com tanta vergonha. Em alguns casos, a gente não tem problema depois que passa um tempo de até contar aquela história, a gente fala, gente, eu dei um furo tão grande, foi tão terrível, mas agora você ri daquilo, né? Por exemplo, eu posso contar para você uma história. Algum tempo atrás, eu estava com a Rafa no shopping e a gente foi lanchar. E o pedido que eu fiz, sem perceber, foi um pedido promocional, onde veio comida demais. E sobrou um sanduíche bem embaladinho, quentinho. E eu falei, eu não vou comer isso, a gente já estava cheio, eu vou guardar. E eu vou dar para alguém. Vou passar na rua, sempre tem alguém com fome, eu vou pegar uma pessoa carente e vou dar esse sanduíche. Enquanto a gente estava andando para ir embora, no próprio shopping, eu vi no shopping uma mulher com uma cara assim, e um jeito que parecia para mim que ela era uma pessoa necessitada. Estava com um bebê no colo, parecia uma pedinte. E eu cheguei perto dela e falei, moça, quer um sanduíche? E ela era só uma pessoa no shopping, andando. E ela olhou para mim com um sorriso simpático e disse, não, moça, eu estou bem. E embora eu esteja rindo com você nesse momento, na hora, a minha esposa tentou fugir do momento, fingir que não me conhecia. E eu tentei parecer que estava tudo bem, mas foi difícil. E eu levei aquela vergonha para casa. A boa notícia é que já faz muito tempo que isso aconteceu. Foi sexta-feira agora. E o sanduíche estava lá em casa até ontem, o Davi comeu. Mas essa lista longa de coisas que eu poderia contar para você, extremamente vergonhoso para mim, embaraçoso, mas que eu não tenho problema de contar. E tem com certeza na sua vida alguma coisa assim também, que o tempo passa e você conta, e se eu pedisse você ia poder contar agora sem o menor problema. Mas não é verdade que todos nós também temos isso em comum? Nós temos coisas tão tristes e tão vergonhosas, e nós fizemos coisas das quais nós nos arrependemos tanto, que nós nos arrependemos de ter feito aquilo, de ter tratado daquela maneira, que não apenas a gente não conta para ninguém, a gente não quer nem lembrar, a gente não quer pensar a respeito daquilo. Não é verdade? Isso acontece com você, e se aconteceu com você, esses momentos, com certeza são momentos que de vez em quando vem a sua memória, e quando vem a memória parece que traz consigo a dor daquele dia, daquele momento, que você queria poder de todo jeito voltar lá atrás e desfazer o que foi feito, e se possível, refazer, fazer diferente. Essa pergunta que de vez em quando a gente ouve, e muita gente responde de bate-pronto, se você pudesse fazer diferente, você teria feito? A minha resposta sempre vai ser sim, eu teria feito muita coisa diferente na minha vida, e eu acho que você também. Mas na nossa resposta automática, não, eu não faria nada diferente, porque o que eu fiz foi o que me trouxe até aqui. Na verdade, no fundo, todos nós temos coisas tão tristes, tão vergonhosas, tão dolorosas, que se fosse possível a gente voltaria e mudaria. Simão Pedro, uma das pessoas mais importantes no ministério de Jesus, também tinha uma memória dessa. E nós sabemos disso porque ele fez questão de registrar. Ele não se vergonhou de contar, mas ele contou para todos nós. Ele queria que nós soubéssemos que existe um lugar para tratar disso que para nós é vergonhoso e é doloroso, e nós carregamos conosco isso, às vezes uma vida inteira. E se você está aqui nessa manhã, ou se você está assistindo a gente online, e você está carregando algo que produz uma vergonha ou uma dor, eu estou muito feliz que você está aqui, porque Pedro vai nos dizer que existe um lugar onde você pode levar isso e deixar lá. Existe um lugar onde você pode tratar disso. Pedro quer, e Jesus quer que você saiba que, embora o nosso passado seja uma memória, ele não precisa ser uma sentença na nossa vida. Embora o seu passado sempre vai ser relembrado, você não tem como evitar isso,
Ele não precisa definir quem você é, e se você crê, diga amém. Então, se você tem carregado isso, que bom que você está aqui hoje. Nós estamos na parte 7, no capítulo final, de uma história que deveria ter ficado no passado. Ela sobreviveu, essa história e essa realidade sobreviveu a um império romano num dos seus piores momentos, no momento do imperador mais terrível de todos os tempos. E ainda assim, essa história sobreviveu e chegou até nós. A história de Jesus de Nazaré, contada pelos lábios de uma das pessoas que caminhou bem perto dele, Simão Pedro, que nós conhecemos como Pedro, mas escrito pelo seu secretário João Marcos, e chega até nós como o Evangelho de Marcos. E Pedro, como a gente falou desde a primeira semana, faz questão de cara resumir a mensagem de Jesus. Como quem diz, se a gente não tiver tempo de falar tudo, fala isso, escreve aí. É importante dizer que Jesus falava isso o tempo todo. E quando a gente chegar no final dessa mensagem hoje, talvez isso fique ainda mais claro para mim e para você. Jesus chegava anunciando onde quer que ele estivesse, chegou o tempo finalmente, o que todo mundo estava esperando, e às vezes nem sabia que estava esperando, chegou. Não tem mais espera. O que veio antes era um preparo para o que está acontecendo agora, mas chegou finalmente o reino de Deus, está próximo, está chegado, está perto de você, o que significa que Deus está perto e você não precisa ficar longe dele. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É uma resposta natural ao que Deus está fazendo por você, é você se voltar para ele. Arrependimento significa se voltar para ele, não é apenas sentir alguma coisa, mas é uma mudança de direção. E creia, ele te convida a confiar, a acreditar nessa mensagem transformadora. E essas boas novas, essas boas notícias não são, porque Jesus está pregando isso, ele não está pregando que ele morreu para que você possa, crendo nele, ir para o céu, que é maravilhoso. Mas as boas novas que Jesus estava revelando, estava trazendo, era que Deus tinha chegado e se revelado em Jesus. Que Jesus veio à terra para que você possa saber como Deus é, para que você possa descobrir e ter a revelação de como Deus é. Isso foi difícil para eles entenderem demais, porque Jesus trazia uma revelação completamente nova e distante do que eles conheciam. Para eles Deus era uma outra coisa. E não é verdade que para nós também, muitas vezes, cada um de nós faz uma imagem de Deus? Para a maioria de nós, Deus, ele é tão poderoso, tão sábio, tão grande, que talvez não esteja tão perto de mim. Ele talvez esteja sendo Deus no céu. E Jesus vem para perto e traz uma dinâmica familiar, com uma carga emocional muito forte de pai e filho. E para eles era muito difícil entender. E talvez seja difícil para você acreditar que Deus se revelava em Jesus, que tal filho, tal pai. Era difícil acreditar que Deus era daquele jeito que eles estavam vendo, mas Jesus fala exatamente com essas palavras: quem quiser ver o Pai, basta olhar para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim e vê como é que eu me comporto, e como eu falo, e como eu penso, e como eu reajo, e como eu faço as coisas, está vendo Deus em ação. Anteriormente, nessas nossas mensagens, na semana passada, a gente viu Jesus fazendo aquele caminho frequente. É porque eu não botei um mapa para você, mas era um caminho de uma semana de viagem, com várias cidades e várias paradas no caminho, sempre da Judéia para Galileia, da Galileia para a Judéia. E nesse momento Jesus está voltando para Jerusalém para viver a sua última semana aqui na terra. E ele passa uma semana perturbando a paz. Não era o que os discípulos esperavam, eles achavam que estavam indo para Jerusalém com propósito. Quando Jesus entra na cidade, é um alvoroço, todo mundo chama ele de rei. No entanto, Jesus vai todo dia no templo e enfrenta todos os religiosos e fala as coisas mais estranhas que alguém poderia ouvir, e bota todo mundo para correr. E os discípulos talvez pensassem, não era isso que a gente estava pensando, mas alguma coisa está acontecendo. E eles percebem que isso fica bem confirmado, bem estabelecido naquela, talvez, quinta-feira, antes daquela sexta fatídica, quando eles vão cear juntos, quando eles vão fazer o que eles chamavam a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos.
E durante a refeição algo acontece. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. E partindo, o deu aos seus discípulos. Ele fala algo que eles não esperavam. Tomem isso, é o meu corpo. Eles estão participando de uma nova maneira de cear. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu a todos os discípulos e todos beberam. E depois que eles beberam é que Jesus fala: este é o meu sangue da aliança, que é derramado. Meu sangue, eles sabiam o que significava sangue derramado. Significava a morte de alguém para substituição, para redenção, para pagar o preço por outro, em favor de muitos. E se você faz parte desse muitos, dá um glória a Deus onde você está. O sangue dele foi derramado em nosso favor. E era uma aliança que Deus estava fazendo com todos. E eles ouviram, os discípulos, eles talvez entenderam em parte. Mas Jesus só está falando toda hora de um reino. Tudo bem, uma aliança, mas e o reino? E o que acontece é que no decorrer daquela noite eles descobrem que o reino não vai acontecer. Que o reino que Jesus veio estabelecer naufragou naquela noite porque Jesus foi preso. E Pedro não tem medo de dizer que todos que estavam com ele o abandonaram, deixaram ele sozinho e foram embora e fugiram. E tinha acabado. A morte, a prisão de Jesus, ainda a morte não aconteceu, mas essa prisão significava que Jesus, que tinha dominado todos os cenários anteriores, que falava com a tempestade, que fazia milagres inimagináveis, não conseguiu vencer esse simples desafio. Ele não conseguiu deixar de ser preso. Não haveria mais rei. Jesus não era rei, coisa nenhuma. E reino não vai existir, porque, obviamente, Deus, a gente achava que estava perto em Jesus, mas não está perto. E o que vem a seguir é uma narrativa que acontece longe dos olhos de Pedro. O que vem a seguir é que Jesus é preso e levado a alguns lugares. Um deles é a casa do sumo sacerdote. E talvez alguém pergunte: como é que Pedro ficou sabendo o que aconteceu? Quem foi que contou para ele? A resposta é simples. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que muitos desses homens que acusavam Jesus, que tinham a inveja de Jesus, que eram contrários a Jesus, os famosos fariseus, mestres da lei, muitos deles se converteram a Cristo. Muitos deles se entregaram e começaram a crer que Jesus realmente era quem ele dizia que era, o Messias e o Filho de Deus. Como foi que isso aconteceu? O que precisou acontecer para esses caras finalmente crerem? Não perca o final dessa nossa mensagem. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Era uma reunião muito importante, ninguém podia faltar. E no meio de todos ali, a grande maioria estava com a mesma ideia. Nós precisamos calar de uma vez por todas esse rabino nazareno. Ele está causando muito mais confusão do que a gente poderia imaginar. Só que Pedro não entra. Pedro segue de longe ao pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo, talvez os mesmos guardas que foram responsáveis pela prisão de Jesus. E quando Pedro, que já não era a primeira vez que ele estava contando isso, é a primeira vez que ele estava contando e alguém estava escrevendo, mas Marcos talvez já tivesse ouvido essa história antes, e quando ele chega nessa hora do pátio, onde ele vai se assentar para se aquecer, e ele não sabe o que vai acontecer lá dentro, talvez Marcos pergunte: você realmente quer falar sobre isso? Você quer escrever realmente essa parte? E eu acho que Pedro diria, como talvez tenha dito: claro. Eu não fui um herói, eu não preciso ser retratado como herói. Na verdade, não existiam heróis naquela noite. E a gente começa a ouvir agora o que mais tarde Pedro descobriu: que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, que era o supremo tribunal de justiça deles, estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Ninguém tinha exatamente do que o acusar.
E eles ficaram tentando e fazendo várias perguntas. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. E diga-se de passagem, Jesus não tinha um advogado de defesa. E eles mesmos sabiam, isso não vai ser sustentado, vamos ter que arrumar uma coisa melhor, não adianta esse discurso, vamos ter que arrumar um que seja mais convincente. E ficavam tentando, e não era coerente. E talvez o sumo sacerdote que estava liderando a reunião deve ter perdido a paciência. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele chega bem pertinho de Jesus, encara ele e fala: você não vai responder à acusação que eles fazem sobre você? E ele começa a tentar provocar Jesus, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Ele era completamente inocente, está sendo acusado falsamente, está abrindo mão de se defender. É o seu herói, o nosso Senhor. Se ele abre a boca, tudo pode ser diferente. E outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E esse é um momento extremamente significativo na história da humanidade. Esse é um momento daqueles que vão ficar marcados por toda a eternidade, porque a resposta de Jesus vai definir o seu destino, vai definir o que vai acontecer com ele. E se Pedro pudesse abrir um parênteses, ele ia dizer: e também estaria definindo o meu destino, e também estaria definindo o seu destino, e o seu também, e o seu, e o meu. E Jesus responde: sou, condenando-se a si mesmo com as suas próprias palavras, embora estivesse falando toda a verdade. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Para quem não sabe, judeus, na Bíblia você vai ver rasgando as vestes como sinal de profunda indignação. E eles estão fazendo isso. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual a blasfêmia? Ele se intitula um filho de Deus. Na verdade, desde o primeiro dia do seu ministério, Jesus não parava de falar isso. E não apenas ele, mas ele convidava todo mundo a crer que nele todos eram filhos. Porque ele ensina, por exemplo, lá atrás uma oração que diz: Pai Nosso, que a gente até cantou aqui hoje. Então é Pai de todos que estão orando, Pai meu e seu também. Mas o que vocês acham? E eles fizeram uma votação e todos o julgaram digno de morte. E então, alguns começaram a cuspir nele e vendaram os olhos, dando-lhe murros. Diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Tão forte a imagem, e talvez Marcos pergunte mais uma vez a Pedro: você tem certeza? Porque, Pedro, a gente está chegando naquele momento, foi agora, não foi? Não é agora que você vai entrar naquela parte, você tem certeza que você quer que eu inclua isso? E Pedro talvez dissesse: eu quero que você inclua isso porque eu acho que as pessoas precisam saber. Não apenas precisam saber da minha postura, precisam saber até onde vai a graça e a misericórdia de Deus. As pessoas precisam compreender que o que eu fiz realmente foi imperdoável, completamente impensável. E quanto Jesus estava sendo interrogado, o meu amigo, o meu Senhor, o meu mestre estava sendo interrogado, cuspido, esbofeteado. Eu não fiz nada. Pior, eu fui para o pátio para me aquecer junto com os guardas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e o reconheceu. Vendo a Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele, encarou ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro, quando ouviu isso, precisava tomar uma decisão rápida. Todo mundo olhou para ele: você estava com Jesus? E ele foi rápido. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E tentou sair dali para não chamar mais atenção e foi para o alpendre.
Pedro diria para Marcos: eu me afastei daquele fogo ali para não ser reconhecido, mas ela foi atrás de mim. A criada foi lá e me encontrou outra vez. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo, ele negou. E todos começaram a encarar Pedro. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Por causa do seu sotaque, a gente percebe claramente: você é galileu. E aqui a gente não tem muitos. Você está fazendo o que aqui? Com certeza você é um deles. Você fala parecido com ele. E Pedro vai dizer uma coisa que a gente acho que não consegue perceber, mas ele pede que Marcos escreva de uma certa maneira que, se você for traduzir em outras línguas, significa algo como começar a falar palavrões, para não ser de modo nenhum associado à imagem de Jesus. Eu comecei a me amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E nesse momento, um galo cantou. E Pedro vai dizer: e eu me lembrei naquele momento do que Jesus havia predito, como ele falou que eu ia fazer isso. E Pedro se pôs a chorar. Todos nós temos esses momentos. E toda vez que Pedro lembrava disso, talvez ele quisesse chorar outra vez. Eu tenho alguns momentos, como eu disse para você, eu conto uma história engraçada que aconteceu esses dias, mas eu não conto muitas outras. A vergonha é muito grande. E você também, alguém sofreu por causa disso, algo aconteceu e a gente não quer lembrar. E esse é um daqueles momentos que Pedro daria qualquer coisa que ele pudesse para voltar e desfazer o que foi feito, e, se possível, refazer de uma maneira diferente. É onde eu e você e ele temos tudo a ver. E que bom que você está aqui hoje. Jesus, naquele momento, Pedro vê o caminho que vai ser feito, vai ser levado à casa do governador Pilatos, e os líderes religiosos, os judeus, não tinham autoridade para executar ninguém. E isso era lembrado o tempo todo a eles. Eles poderiam muito bem querer que alguém morresse executado, mas eles não tinham autoridade para fazer isso. Tinham que ir até Roma pedir autorização. E eles precisavam dessa permissão de Pilatos e levam ele até lá. Marcos capítulo 15, verso 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas diante de Pilatos. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Já tinha perguntado antes: você não vai responder? Você não vai falar nada? Veja de quantas coisas o estão acusando. E mais uma vez, a Bíblia vai registrar para mim e para você que Jesus não respondeu nada. Desde o momento que ele é entregue nas mãos dos soldados, se cumpre o que ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele continua dando até o final. Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Está lá na sua Bíblia. Por que ele está impressionado? Porque Pilatos já teve nesses momentos antes, onde ele precisava julgar uma causa, e alguém está sendo condenado, e alguém está falando, e esses homens, os mais corajosos, são esses momentos onde eles se jogam nos pés do governador e pedem clemência, piedade, não para que eles sejam salvos do problema que está por vir, mas para que eles tenham uma morte rápida. E Jesus ficou em silêncio. Pilatos sabia que Jesus não merecia a morte. E ele faz uma das coisas mais cruéis que alguém poderia fazer. Não vou matar não, vou só mandar açoitar. E manda Jesus ser chicoteado num nível que nenhum filme que você viu consegue revelar. Tamanha a dor e a crueldade. Ele pensou talvez que seria suficiente. Quando esse homem voltar completamente ensanguentado e ferido dos açoites, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: tá bom, não precisa mais nada não. Mas não adiantou. Por alguma razão o povo, que estava com certeza sendo encorajado e animado pelos religiosos, pelos líderes, incitado por eles continuavam querendo ver mais e mais sangue. E Pilatos pergunta: então o que eu farei com aquele que vocês chamam o rei dos judeus?
ele na verdade chamava ninguém mais, perguntou-lhes Pilatos. Na verdade, na entrada triunfal ele foi considerado o rei, mas hoje o povo que diz, bendito é o que vem em nome do Senhor, vai responder a Pilatos, crucifica-o. Gritaram eles. E os soldados levaram Jesus para dentro do palácio. Isso é o nome é o pretório, a residência oficial do governador romano. E reuniram toda a tropa. Eu coloquei isso para chamar a sua atenção, porque é importante que você saiba quem são esses soldados. Não eram soldados da legião romana. Segundo alguns estudiosos vão dizer, esses soldados eram de uma guarda auxiliar, que era vinda de regiões vizinhas. E esse pessoal, existiam essas tropas de soldados, eles odiavam os judeus. E eles odiavam a ideia de um rei judeu. Isso era repugnante para eles, o que vai explicar a crueldade e a violência que eles vão revelar em Jesus. Vestiram-no um manto púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Mais uma vez, tudo que a gente viu até hoje é extremamente romantizado para não ferir tanto os nossos olhos. Mas era muito grave e era muito doloroso. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele e ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, zombaria. Essa adoração que não é adoração. O Anderson até mencionou que essa expressão muitas vezes significa beijar a face. Alguns momentos atrás, Judas estava beijando a face do Senhor Jesus como alguém que o adora, mas na verdade estava entregando a Ele. E agora a adoração desses soldados era apenas para rir de Jesus. Tamanha humilhação. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram. O manto púrpura era um significado de realeza, eles estavam brincando com tudo isso. E vestiram nele as suas próprias roupas sobre as suas costas feridas e ensanguentadas. Isso é uma história. Isso aconteceu nessa terra, nesse planeta. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, ao Monte do Calvário, que significa também caveira. E o que vem a seguir, em uma pequena frase, para eles naquela época não precisava de detalhes. Para mim e para você parece que nem tem significado, a gente passa por ela e vai para o próximo versículo. Mas era extremamente expressivo e carregava uma emoção muito maior do que a gente pode imaginar. Mas é colocado apenas em 3 palavrinhas. E o crucificaram. E não foi. Opa, agora foi demais. Aqui. Essa expressão, e o crucificaram. E Pedro e Marcos não dão nenhum detalhe a respeito disso, porque quem estava lendo na época não precisava de detalhes, todo mundo já tinha visto uma crucificação. E mesmo os retratos mais modernos e mais bem feitos que você já viu, os quadros mais bonitos que você já vê a respeito de uma crucificação, vão glamorizar e vão romantizar e vão aparar as arestas. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender, e nós nunca vamos entender, nós vivemos num tempo muito distante daquele, é que quando Jesus estava naquela cruz e Deus estava sendo mais glorificado do que em qualquer outro momento da história, eu e você ficaríamos horrorizados do que estava acontecendo. Todos nós teríamos virado o rosto, desviado o olhar. Mas a multidão continuava a lançar insultos. Ora, você que destrói o templo. Isso ficou famoso, essa frase de Jesus. Só que eles eram muito amantes daquele templo, ninguém podia tocar no templo, ninguém podia mexer no templo, mal sabiam que dentro de 70 anos nem existiria mais templo. Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo.
E o que alguém vai falar depois disso, talvez nunca tenha compreendido a grandeza e o significado que ela fala. Seja um homem, seja uma mulher, seja quem for, vai gritar lá de fora: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E eu acho que quando Pedro lembrou dessa frase, mandou Marcos escrever, ele deve ter lembrado, talvez tenha sorrido e pensado: essa pessoa nem faz ideia do que ela disse, mas é tão significativo. O desejo que Jesus tinha de salvar os outros era precisamente o motivo pelo qual ele não podia se salvar, de jeito nenhum. Em outras palavras, se ele tivesse se salvado, jamais poderia nos salvar. Em todos os momentos que ele ficou em silêncio, em todos os momentos que ele não protestou, em todos os momentos em que ele simplesmente se entrega, se ele salva a si mesmo, ele seria incapaz de salvar você, incapaz de me salvar, e de salvar a Pedro, e de salvar a qualquer um. Mas eles não terminaram. Eles continuam: Cristo, zombando dele, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos a sua mágica de descer dessa cruz e finalmente possamos crer. E mais uma vez, quem falou isso não tinha ideia de qual significativo essas palavras eram. Lá atrás, Pedro observava isso, atrás de toda a multidão. Pedro também não fazia ideia. Mas o que Pedro viu 2 dias depois disso vai explicar por que ele continuava crendo 30 anos depois daquilo. Ele viu algo aconteceu. Mas ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. O seu Senhor, o seu Mestre, ontem estava com a gente ceando, a gente estava bem, a gente estava no melhor momento do ministério, a gente nunca esteve tão feliz com tanta coisa acontecendo. Como é que ele pode estar nesse momento morrendo numa cruz? Ele que tinha o poder sobre as forças da natureza, agora parece que está sofrendo as forças da natureza, porque a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. O momento mais claro do dia se torna o mais escuro. Eu não sei se foi um eclipse que aconteceu, em algum nível foi, trevas tomando conta do dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Pedro lembra o que ele bradou, mas resolve não escrever e diz, dessa vez ele coloca: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está nos seus últimos minutos de vida e ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? E essa é uma resposta que para muitos de nós é difícil, mas Pedro sabia, ele ficou sabendo, ele descobriu por quê. Aliás, Pedro, muitos anos depois, vai explicar essa resposta de por que meu Deus me abandonou. Numa das suas cartas, o pai havia abandonado o filho, porque ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, sobre o madeiro. Essa era a razão. Deus coloca o seu pecado e o meu pecado e o pecado de Pedro e o pecado de toda a humanidade sobre o seu filho. E o pai se afasta do filho para que possa se aproximar de nós. Ele precisou se afastar do peso do pecado sobre o seu filho para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Essa era a razão. Deus coloca o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todo mundo sobre ele, para que você nunca mais estivesse longe de Deus. Mas no momento, ninguém entendeu. E no momento, Jesus morreu. Jesus, com um alto brado, expirou. Morreu. E junto com ele, morreu a esperança. Morreu o cristianismo, porque não há mais um Cristo. Morreu o reino, porque não há mais um rei. Morreu toda
a certeza do que a gente tinha, de tantas verdades que ele falava. Como é que alguém pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Como alguém pode dizer, eu sou o pão da vida? Como alguém pode dizer, eu sou a porta, o bom pastor, eu sou, e tantos eu sou, e morre? Como é que Deus permite isso? E Pedro, por alguns momentos, deve ter pensado que ele perdeu os seus últimos 3 anos de vida, perdeu tempo talvez. Mais tarde ele vai saber, mais tarde ele vai compreender, mais tarde ele vai contar para mim e para você, porque ele descobriu que Deus, naquele momento que Jesus brada em alta voz e entrega o seu Espírito, Deus, ele nos dá uma imagem que fica marcada para a eternidade do que aconteceu. Diz que quando isso acontece, e só quem estava no templo viu isso, o véu do santuário, uma espessa cortina, rasgou-se em 2 partes, não de baixo para cima, mas de alto a baixo. Não como se algum homem conseguisse fazer, mas como somente alguém que está em cima consegue fazer. Não haveria mais separação entre Deus e a humanidade. A aliança entre Deus e a raça humana foi oficialmente ratificada. Com a morte de Jesus, a aliança havia finalmente acontecido. E a boa notícia é que todos foram convidados a participar. E Pedro poderia dizer para Marcos naquele momento, como ele poderia dizer para mim e para você, até eu mesmo fui convidado a participar. Eu que fui desleal, que fui infiel. Eu fui infiel ao rei, eu não merecia participar, eu merecia ser banido do reino. Eu não recebi o que eu merecia. Quando Pedro escreve, ele se inclui naquela declaração que nós lemos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos. Ele fala dos pecados dele também. Ele inclui o seu pecado, ele inclui o meu pecado, ele inclui o teu pecado. E ouça, Pedro não aprendeu isso na Bíblia, porque não existia uma Bíblia. Pedro experimentou face a face o perdão e a restauração pelo seu amigo morto numa cruz. E a mensagem é clara: esse mesmo perdão e restauração está disponível para você. Para você que tem uma história triste, que você prefere não contar para ninguém, mas que Deus diz, pode trazer até aqui e deixar aqui, nesse altar. Finalmente chegou o tempo, chegou o reino. Mude a sua maneira de pensar e aceite, creia e abrace aquilo que Jesus fez por você. Você nunca está longe. E Pedro poderia dizer, e se você estivesse... Eu entendo se você tem dúvidas, eu entendo se você tem incertezas, porque eu também tive. Meu Deus, como eu tive. Mas se você visse o que eu vi, você facilmente acreditaria nas boas novas. O que foi que Pedro viu? Logo depois da morte de Jesus, isso acontece. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Sinédrio, mais uma vez, aquele lugar onde tem o Supremo Tribunal dos Judeus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos, porque não era fácil o que ele ia pedir, e pediu o corpo de Jesus. O corpo de Jesus está na cruz. Ele, junto com Nicodemos, de Arimateia, vai lá e pede o corpo de Jesus, e Pilatos fica surpreso ao ouvir que Jesus já tinha morrido, porque uma crucificação demora muitas vezes dias para a pessoa morrer, e cada vez vai ficando pior, cada vez dói mais. Mas mais uma vez Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele entrega-se. Chamando o centurião, perguntou-lhe se realmente Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. E depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado. E o domingo chegou. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus.
Quando termina o sábado, que significa que eles eram obrigados a ficar no sábado em casa sem fazer nada. Quando termina, e eles têm tempo ainda para fazer alguma coisa no sábado, mas o que acontece de verdade é no dia seguinte, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Elas estavam indo lá para ungir o corpo de Jesus, porque elas presumiam o que todos nós presumiríamos, e que todo mundo acredita e é fácil de acreditar, que pessoas mortas continuem mortas. Mesmo que Jesus tenha profetizado tantas vezes, elas esperavam ver um corpo. Quando elas não veem, a maneira como Maria Madalena acredita não é numa ressurreição, é alguém levou o corpo do meu Senhor. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E você também ficaria. Pensa na cena. Você entra no lugar, Jesus não está mais lá, o corpo, e tem um cara lá dentro. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, que vocês viram morrer, que realmente morreu, que estava morto, estava sepultado aqui. Quer ouvir uma boa notícia? Ele ressuscitou. Não está aqui. Não está mais morto, não está mais sepultado. Vejam o lugar onde haviam posto. Esse que a gente acredita que é um anjo, diz para elas: vão e digam aos discípulos de Jesus. E eu amo essa parte, e ele destaca Pedro. Vá e diga aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês. Jesus já foi na frente para a Galileia, lá onde tudo começou, e vocês o verão como ele disse. E as mulheres fazem exatamente isso, avisam os discípulos. De cara eles não conseguem acreditar. E é muito interessante que Jesus pede, o anjo pede que as mulheres sejam aquelas que vão anunciar isso. Ninguém acreditava no depoimento de mulheres naquela época. Eles vão correndo lá dentro para ver. E eles chegam lá e realmente veem um sepulcro vazio. E eles estão confusos, não estão realmente esperando uma ressurreição. Mas como eles foram orientados, eles vão para Galileia, como eles foram instruídos. E Pedro e os discípulos chegam lá. Em algum momento naqueles dias, eles finalmente encontram a Jesus vivo, ressurreto. E é um momento de tanta intimidade. Eles tomam café junto na praia. E eu não sei, a Bíblia não diz, mas o meu palpite é que eles têm essa refeição maravilhosa, singela, talvez no mesmo lugar onde tudo começou. Lá onde Pedro estava no início da nossa história, secando as suas redes. E Jesus o chama e o convida para caminhar com ele. Como um marco de onde tudo começou e onde tudo está aparentemente se encerrando. E se você é um seguidor de Jesus, quem é um seguidor de Jesus? Diga amém. Pedro iria dizer a você, não só Pedro, André iria, Tiago, João, que a sua fé, o seu sacrifício, a sua compaixão, a sua generosidade, a sua lealdade, o seu amor e especialmente a sua esperança não são em vão. O seu Salvador está vivo. E Pedro finalmente compreenderia o que Jesus pregava o tempo todo e repetia tantas vezes. Finalmente chegou o tempo. Tudo vai ser diferente a partir de agora. O reino de Deus chegou. O reino de Deus veio para perto de você. E ele entenderia que a resposta natural, claro, e ele começa a pregar a respeito disso, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, para crer, para confiar, para acreditar no que ele viu com seus próprios olhos. Jesus morreu para que você pudesse ser reaproximado de Deus. E todos estão convidados. Ninguém precisa ficar de fora, nem você. Nessa Páscoa nós queremos celebrar essa verdade maravilhosa de que Jesus está vivo.
Durante o louvor, a Rafa, minha esposa, falando comigo, ela falou desse aspecto de como a gente frequentemente se esquece da presença. Como a nossa vida acontece e alguém tão grande, tão poderoso mora dentro de você. E frequentemente a gente não lembra. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que está em Deus, mora dentro de você. Nós precisamos celebrar essa Páscoa hoje como um memorial, mas também como uma decisão de colocar essa presença diante dos nossos olhos a cada dia. E ela me perguntou: o que você acha que faz a gente se esquecer? E a minha resposta, eu não sei se é a melhor de todas, mas eu falei: eu acho que a comunhão não permite que você esqueça. Que viver o tempo todo com alguém faz você se lembrar o tempo todo desse alguém. Mas se você vive como se alguém não existisse, naturalmente você vai se esquecer. Você vai se lembrar em alguns momentos, quando você estiver precisando muito. Mas quando você vive dia após dia na certeza da presença, numa comunhão viva com o Pai, com o Filho, com o Espírito, é outra vida. A sua adoração não acontece só aqui. Nós, nessa Páscoa, vamos fazer isso. Vamos tomar uma decisão, Senhor, ajuda-me a enxergar dia a dia a Tua presença, porque o meu Senhor está vivo e vive para sempre. Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. E nós vamos cantar uma canção, mas antes de cantar, seria negligente da minha parte se eu não desse a você a oportunidade de receber pessoalmente o presente que Jesus colocou à disposição do mundo inteiro. O presente do perdão dos pecados. O dom da reconciliação, de se tornar justo diante de Deus, de acertar com Deus. E não significa que você se torne infalível, porque nenhum de nós é. Mas você toma uma decisão de verdade, de caminhar com Ele. Se você percebeu, enquanto você estava ouvindo aqui, que você realmente acredita, ou quem sabe você está voltando a acreditar hoje, que Jesus é quem Pedro disse que Ele é, o Salvador, o Filho de Deus que ressuscitou, eu queria te convidar a fazer uma rápida oração comigo. Se hoje você quer começar uma vida com Jesus, começar a caminhar com Ele, não tem nada a ver com igreja imediatamente, não tem nada a ver com religião, mas sim, nós estamos aqui querendo servir você. Se você está aqui e diz: André, eu quero que você ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Onde você estiver, você pode fazer assim um sinal para mim, se é o seu caso, você quer? Amém. Uma pessoa ali, outra aqui, outra aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou a sua mão, coloca a sua mão no teu coração. Eu vou pedir que a igreja toda faça essa oração comigo. Diga assim: Pai Celestial, assim como Pedro, eu creio que Jesus levou os meus pecados no seu corpo, naquela cruz. Eu coloco a minha fé nele como meu Salvador e meu Senhor. Obrigado por me perdoar de todo pecado, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Você pode louvá-lo? Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra. Obrigado, Senhor. Recebe toda a glória e toda a honra em nossas vidas.